Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o pastor, os presbíteros pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Gente, eu já peço aí para o pessoal da equipe aí me ajudar, porque eu sempre esqueço de passar o slide. Toda vez é a mesma história. Então, por favor, se eu esquecer, me ajudem aí, por favor. Vamos lá, gente. Vamos começar com uma oração pedindo a graça de Deus. É um tema muito importante, fundamental para a nossa vida, mas muito polêmico. Muito polêmico. Então, que Deus nos dê graça. Vamos pedir essa graça para Ele. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Pai, o mundo diz tantas coisas a respeito da nossa alma, da nossa psique. E, ó Pai, é certo que nós, muitas vezes, temos a nossa mente cauterizada, Pai, pelas mentiras do mundo. Então, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, somos o Teu povo, carecemos da Tua graça. Precisamos que o Senhor nos abra os olhos, nos direcione, nos dê a mão, caminhe conosco. Tenha misericórdia, Senhor. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Será? Será, gente? Não, mas tem hora que eu fico assim mal, triste, muito mal, muito mal, muito mal. Aí tem que pegar o telefone e ligar para o psiquiatra, né? Quem sabe um psicólogo, mas cristão. Tem que ser cristão. E quem sabe, mais para frente, eu lembro da palavra. Ou do pastor, sei lá. Gente, a gente vive num mundo enxafurdado, com mentiras que tentam nos passar como verdades. Infelizmente, a gente acredita em muitas delas. Infelizmente. E hoje eu quero desafiar você a, sem preconceitos, tentar ouvir o que a gente vai tentar passar aqui. Não, eu não acredito que a psiquiatria não possa nos ajudar e nem a psicologia, tá? Mas eu realmente acredito que a gente colocou ela no lugar errado. E colocamos as duas acima da palavra. Talvez não assim, claramente, mas talvez na prática. Então, vamos tentar, queria que vocês tentassem agora comigo, assim, pensando mesmo, tá? Pedindo a graça de Deus, porque eu com certeza tenho minha mente cauterizada também em alguns pontos. E por isso é um assunto tão difícil, a gente precisa da graça de Deus. Na prática, a gente sempre acredita que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa é a pergunta que eu faço para vocês de novo. Ai, que bom. Gente, obrigado que vocês estão me ajudando aí já, então eu vou deixar com vocês. Qual é o problema e quem resolve? Os problemas que a gente enfrenta na nossa alma, as tristezas, as ansiedades. Gente, são tantas ansiedades. A gente fala de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade é um guarda-chuva enorme, você tem vários dentro, assim, vários. A gente tem o DSM, eu ia trazer, mas esqueci. O DSM é um livro dessa grossura, assim, desse tamanho, que é chamada a Bíblia dos Psiquiatras. O que é o DSM, né? Nós estamos na versão 5. O DSM é o livro de transtornos mentais, tá? Esse aí, é o livro de transtornos mentais. E esse livro, gente, ele tem mais ou menos 200 e poucos transtornos e vários subtranstornos. Então, a ideia é assim, se você começar a ficar mal de alguma forma e você quiser procurar um psiquiatra, provavelmente você vai sair com um diagnóstico. Provavelmente, cada um de vocês aqui tem potencial para ter uns 4, 5 diagnósticos. Estou chutando baixo, hein? Eu também. Gente, é muito diagnóstico, vocês não têm noção. É muita coisa. Essa palestra aqui eu dou num curso que a gente dá de aconselhamento bíblico e eu trato de alguns dos diagnósticos, tá? São coisas assim, absurdas, que deram um nome de transtorno. Coisas absurdas. É muita coisa. E a gente vai ver um pouquinho hoje o quê?
o que é psiquiatria, para a gente entender um pouquinho essa distinção, o que é psicologia, tá? Nós vamos ver um pouquinho rapidamente, o que é o aconselhamento bíblico, quem é a pessoa aconselhada, o objeto a ser trabalhado é a alma, o que é isso, mas não separe a alma do corpo, não dá para a gente separar. O problema é o pecado e a solução é a palavra aplicada. Só a palavra não vai fazer nada. Se deixar a Bíblia lá no canto da sua cabeceira, talvez é por isso que não está dando certo, né? Na minha vida já não deu certo isso. Né? Então, a palavra aplicada, aí sim. Vamos lá, o que é psiquiatria? Bom, a psiquiatria é um ramo da medicina, tá? Então a gente tem que entender isso. Psicologia não é medicina, psicólogo não é médico, psiquiatra é médico, tá? É um ramo da medicina que se ocupa de diagnósticos, de terapias medicamentosas. Então, o psicólogo não pode medicar, psiquiatra pode medicar. E da psicoterapia de pacientes. Também o psiquiatra pode fazer terapia, né? Se ele tiver essa especialização, ele pode também fazer terapia, tá? Há pessoas que apresentam problemas psíquicos mentais, tá? Então, essa palavrinha vem, né, do grego aí, psique, que significa alma. Presta atenção no significado. Gente, o significado já nos diz muita coisa. Psique, que significa alma, né, iatros, não sei, os gregos aí, os pastores em grego que me ajudem na pronúncia, que é cura ou médico, tá? Então, é o médico da alma, ou a cura, o curandeiro da alma. Gente, você já parou para pensar nisso? O que essas pessoas se propõem? Curar a sua alma. Mas muitas delas são marionetes nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Isso é definição de ímpio na Bíblia. Então, só isso a gente já devia ficar intrigado, tá, com essa definição. O que é psicologia? Deriva-se das palavras gregas psique, alma, e logia, estudo. Então, estudo da alma. De novo, é um monte de gente estudando comportamento humano e alma, deixando Deus de fora, a Bíblia de fora, deixando tudo isso de fora do laboratório. E sabe o que acontece, gente? Sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês? Tudo que é ciência, ela é passível de ser refutada, né? Só é ciência porque é passível de ser refutada. E o que é hoje, amanhã já não é. E quanta gente tratando a alma com coisas que daqui 5 anos nem vai ser mais aquilo. Nem é mais aquilo. Vocês lembram quando o ovo era o vilão? Hoje ele é um mocinho. Hoje você come 5, 10 ovos por dia. Podia comer 1 por semana, 2 por semana. E com cuidado ainda, orando para que não ficar cheio de colesterol. Lembra? Vocês lembram disso? Isso é ciência. Só que na minha área, na área da psicologia, também é assim. O que era trauma antigamente, hoje já... Opa, tem alguns cientistas, um especial da USP que eu sigo, falando que a trauma já é uma coisa positiva. Mas e quem tratou o trauma como coisa negativa? E agora, o que faz? Senta e chora? E quem não disciplinou o filho para não traumatizar? Faz o quê? Senta e chora? Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, a palavra de Deus, se ela falar hoje, é isso, daqui 1000 anos é a mesma coisa. Se você vivesse 1000 anos, é aquilo. Segurança. Então, vamos lá. O David Powlison diz o seguinte. O David Powlison é um pastor e também da área do aconselhamento bíblico. As psicologias e psiquiatrias competem conscientemente com as interpretações e as intenções da fé cristã. Tá? Para ele, isso é claro, elas competem, claramente. Para Freud, ele vai citar Freud. Para Freud, por exemplo, concebeu o seu trabalho desta forma, aspas, aqui é a citação de Freud, tá? O termo prática pastoral secular pode muito bem servir como uma fórmula geral para descrever a função que o analista tem de cumprir a sua relação com o público.
Freud via a si mesmo fazendo um trabalho pastoral, no melhor sentido da palavra. Ele declarou isso. Só que ele era crente? Não, ele não era crente. Ele não era crente. Mas é que naquela época, quem cuidava da alma, né? Antes da ciência psíquica é muito nova, quem cuidava da alma eram os pastores. E ele mesmo assume isso. Só que ele não tinha esse conhecimento. Ele nem era crente. Aí um outro, tá? E o Freud, ele é o pai da psicanálise e foi muito influência também para a psicologia, tá? Mas ele é o pai da psicanálise, que é uma das linhas de terapia aí dentro da ciência psi. E o David Pollinson, citando Jung também, que é o pai da psicologia analítica, né, Jung, Carl Jung descreveu um outro aspecto da dinâmica do aconselhamento. Os pacientes forçam os psicoterapeutas ao papel de sacerdote. Olha isso, hein? O cara também falando sobre isso e também não era crente. Esperando e exigindo que eles os libertem das suas angústias. É por isso que nós, os psicoterapeutas, precisamos nos ocupar com os problemas que, estritamente falando, pertencem aos teólogos. Só que eles não são teólogos. E as teorias deles, eles nem conheciam. Ou se conheciam, conheciam de ler. Como um ímpio lê um livro. Né? Tipo, não fazia nenhum sentido para eles, né? É muito interessante, gente, porque assim, eu sou formada em psicologia, tá? Então, primeiro, eu estou batendo em mim, tá bom? Fique tranquilo. Primeiro, eu já apanhei bastante, né? Eu estou batendo em mim. Eu vejo muita gente falando assim, não, vou passar no psicólogo, mas ele é cristão. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Você tem segurança que todo engenheiro, todo advogado da sua igreja, todo mecânico, qualquer profissão, você tem segurança que essas pessoas vão fazer o trabalho delas mega cristão? Vai ser o vendedor que ele não vai mentir nunca, porque ele é crente. Ele conhece a palavra de Deus, e quando alguém entra pela porta da loja dele, ele pensa logo, não mentais, e papapá. E aí ele não mente, ele faz. Por que a gente acha que psicólogo vai ser assim? Na faculdade, eles fizeram psicologia, eles não estudaram teologia. Faculdade de psicologia, por mais que você seja crente, você estuda psicologia. Você não estuda teologia. E para um psicólogo cristão fazer de fato uma terapia que seja com base na Bíblia, ele precisa conhecer a Bíblia. Ele faz 5 anos de psicologia. E muitas vezes é um crente que nem faz devocional. Entende? Entende a dificuldade? Eu faço parte de um grupo de psicólogos, né? São vários psicólogos cristãos. E um tempo atrás saiu uma discussão sobre homossexualidade. E um monte de gente falando, eu atendo, eu recebo no meu consultório o casal homossexual e eu atendo normalmente, gente. Eles também têm direito. É isso aí. Então, gente, não é porque é psicólogo cristão que conhece a palavra, eles conhecem de psicologia. E a psicologia, tem hora que ela se choca com a palavra. Se você não conhecer muito bem a palavra, você se agarra na mentira da psicologia. Porque essa é a verdade que você está estudando, que você está vivendo. É o material que você está trabalhando todos os dias com as pessoas que entram nos seus consultórios. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente leva para casa, a gente ouve certas coisas, e a gente leva para casa como uma verdade. Porque é um psicólogo cristão. Sim, tem psicólogos cristãos bons. Tem, assim como tem mecânicos bons, vendedores bons. Tem, nós temos também. Mas você precisa entender que ele precisa conhecer a Bíblia para ser um bom psicólogo cristão. Senão vai ser só mais uma profissão como outra qualquer. Tá? Engenharia, quando a gente faz faculdade de engenharia, a gente não estuda teologia, a gente estuda engenharia. Você não se forma em engenheiro e agora você é bom na Bíblia. Só que a psicologia é pior ainda, porque você está estudando uma série de coisas sobre comportamento humano e que fala contra as Escrituras.
Então, gente, isso é muito, muito sério. O David Powlison ainda, ele diz o seguinte no artigo dele, né? nesse artigo aí que está aí em cima. Afirmamos que as teorias da personalidade, olha isso é sério, são essencialmente teologias falsas. Porque as teorias da personalidade, elas falam alguma coisa sobre a sua personalidade, sobre a sua alma. Só que estão completamente destituída da palavra de Deus, de pecado, de tudo. É só o que se pode medir em laboratório. A gente estuda rato. A gente pega um ratinho, a gente faz treino com um rato. É isso aí que a gente faz. São falsas. Cadê? Perdi aqui. Teologias falsas. E as psicoterapias são essencialmente formas falsas de cura da alma. Gente, isso é um cara que estudou muito, tá? David Powlison, ele tem muito livro escrito, ele tem muita coisa. O cara é muito bom e faz todo sentido o que ele está falando. Até as psicologias mais descritivas e empíricas estão significativamente distorcidas pelas pressuposições seculares e seus achados precisam ser reinterpretadas pela cosmovisão bíblica. Aí aqui eu queria abrir um parênteses, né? Eu uso muita coisa, eu uso alguma coisa da psicologia? Eu uso, claro que eu uso. Estaria sendo mentirosa e leviana se eu falasse que não. Se alguém quer seguir por esse caminho como profissão, que é o que eu faço, eu atendo como profissão no aconselhamento bíblico, eu diria, estude, você precisa conhecer. Então eu uso, tem certas coisas que dá para a gente usar, mas tem muita mentira. Tem muita mentira. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que catar a Bíblia. E enquanto você está estudando essas psicologias, você tem que ter a Bíblia como pano de fundo, guiando o seu estudo. Quer ver um exemplo? Autoestima. A teoria da autoestima, gente, ela é totalmente contrária à palavra. Totalmente contrária e tem destruído muitas vidas. Muitas vidas. Só que para isso a gente precisa ter o quê? Uma base bíblica para você, quando você começa a aprender sobre a teoria da autoestima, para você entender que aquilo é mentira. Se você não tiver, você vai engolindo. Até porque tem muitas teorias psicológicas que elas fazem assim no nosso coração. Nossa, encaixa que é uma beleza. Gostoso. Gostoso de ouvir. Porque a gente é pecador. Ouvir que você tem que cuidar de você mesmo, se amar. Gente, não é uma delícia? Ô, meu filho, chega em casa, já vejo um bifão lá, e é para mim. Ô, gente, não é bom isso? Aí o marido vai chegar, depois ele se vira. Não é bom? Não, fala sério, só eu que sou pecadora aqui, né? É claro que é bom. É claro que é bom. Eu falo assim, não, eu vou deixar para o meu marido. Difícil? Aí você lembra do que você aprendeu. Se ame. Aí você vai, cata o bifão e come. Casou perfeito com o nosso coração pecaminoso. Mas olha, deu certinho. Certinho. E é o que traz sofrimento. Na hora parece muito bom, mas depois traz uma série de sofrimentos. Mas isso é um assunto para um outro momento. E o aconselhamento bíblico? O que é aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é centrado em Deus. Está saturado de Bíblia e faz uso de uma linguagem sensível às emoções. A gente não chega assim, nossa, seu pecador. Não é assim, gente, é sensível. Sensível às emoções. As pessoas sofrem. Inclusive o pecado faz a gente sofrer. O meu pecado me faz sofrer. O pecado dos outros me fazem sofrer. Então, assim, a gente é sensível. Não é assim, é pecado, né? Não, é pecado, né? É sensível às emoções, de forma a ajudar as pessoas para que alcancem a plenitude em Deus, exaltem a Cristo e amem os outros com alegria e altruísmo. É uma definição do John Piper. Tá, vamos falar um pouquinho. E aquele monte de transtorno, né, que eu falei, 200 e tantos transtornos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, existe diferença entre transtorno e doença. E há muita confusão nisso, a gente precisa entender. Por que às vezes a gente acredita na ciência? Porque ela vem com cara de verdade.
E doença é uma coisa, transtorno é outra. Ainda que alguns psiquiatras, e eu mesmo já fiz curso com vários deles, que eles falam de doença, eles chamam de doença, não é doença, é transtorno. E transtorno é uma coisa, doença é outra. Vamos lá. O uso da palavra transtorno está relacionada com um conceito mais amplo de diagnóstico. Ao falarmos de doença, nós temos a causa, um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas, como, por exemplo, doenças cardíacas. Se você tem um problema no coração, você sabe onde está? Está no coração. Você sabe qual remédio que a pessoa tem que tomar e você vê no exame que melhorou. É tudo muito objetivo. Quando falamos em transtorno, nós referimos a uma trajetória de diagnóstico que varia bastante. Isso daqui eu peguei no site do Albert Einstein, tá? Do Hospital Albert Einstein. Então, nos referimos a uma trajetória de diagnóstico que varia bastante de pessoa para pessoa. Multifatoriais, são vários fatores envolvidos e com diversas formas de tratamento. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Você pode ir num psiquiatra, ele olhar e falar assim, pelo que você está me falando, você está em depressão. Aí você vai em outro, é outro diagnóstico. Aí você vai em outro, é outro diagnóstico. Até porque eles são bem parecidos, alguns são muito parecidos. Há muita confusão no diagnóstico. Aliás, tem um livro, que eu esqueci o nome agora, deixa eu ver se eu acho aqui, que o cara que escreveu o DSM-4, a versão anterior dessa daqui, que é a última, ele fala que 10% dos diagnósticos só estariam certos. 90% estaria errado, gente. Voltando ao normal, é o nome do livro. 10% do diagnóstico. E ele ajudou a escrever o DSM-4. Só que ele criticou, ele falou, é muito diagnóstico. É muita coisa. Mas isso não é uma sacada do diabo? É claro que é, gente. Você sabe por quê? Porque quando você tem um diagnóstico, automaticamente você tem uma desculpa. E eu não estou falando aqui de forma leviana. Eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que eu já pedi para o irmão passar. Passa aí, irmão, para mim. Eu sou ligada no 220. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Gente, as coisas ruins, eu entendo assim, é pecado. É uma forma minha de funcionar de forma equivocada. Todos nós aqui... Quem é pecador? Levanta a mão. Tem uns que não são, não, hein? Tem uns que já estão batendo asinha, estão indo para o céu. Volta aqui, irmão. Então... Se você é pecador, isso significa quê? Você não é, Duda? Levanta aí a mão. Eu sei, hein, Duda? Te conheço. Se você é pecador, eu tenho uma péssima notícia. Você tem uma forma pecaminosa de funcionar. Eu funciono de uma forma pecaminosa diferente da do meu marido. E a minha forma de funcionar dariam alguns diagnósticos. O dele daria um outro diagnóstico. Aliás, tem vários, brincadeira. Brincadeira, gente. Então, assim... Oi? Então, assim, a gente funciona de forma pecaminosa. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a ter problemas nos relacionamentos por causa dessa forma pecaminosa. E das formas para você diagnosticar é se está dando problema no trabalho, se está dando problema em casa, se está dando problema na escola. Aí você, se é esses sintomas que você trouxe para a pessoa, tá? Para o profissional, estiver dando problema em alguma dessas áreas, ou em algumas dessas áreas, diagnóstico. Só que nota, eu tenho uma forma pecaminosa de funcionar, nasci assim. Alguns dos pecados eu nasci com ele. Se eu não tratar, ele vai piorar. Não tem novidade nenhuma nisso. Ele vai piorar. Aliás, gente... Bom, eu já estou adiantando, vamos continuar. Ele vai piorar, e a gente vai ver aqui. Consequência da queda. A queda é o seguinte... Pecado, gente, é submissão e obediência às nossas paixões.
Romanos 6,12 diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Por que Paulo precisou dizer isso para a gente? Porque o pecado reina, muitas vezes, no nosso corpo. Algumas áreas reinam no nosso corpo. Tem gente que é mais impaciente. Gente, até no jeito da pessoa falar, ela é impaciente. Mãe, onde está a colher de pau? Onde está a colher de pau? Em cima do teto, horas. Onde está a colher de pau, meu filho? Na gaveta. Já viu gente assim? Tudo é óbvio. Tem alguém apontando lá, nem no fundo, hein? Desculpa aí, vou fingir que não vi, mas eu vi. Então, gente, é o seguinte. Isso é pecado. Tem gente que funciona assim. Tem gente que todo dia usa esse tipo de resposta. Se continuar, vai dar certo? Vai fazer bem para a pessoa? Vai deixar ela mais santa? Não vai, não vai. Vai dar ruim. Então, gente, a gente tem formas, tá? E o pecado, às vezes, ele reina em algumas áreas da nossa vida. Também, não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Todo dia, o tempo todo. Muita coisa. Outro texto, Gálatas 6, 7-10. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, se eu não mudar essa forma de falar, se eu não mudar a fofoca na minha vida, se eu não mudar o pensamento ruim que eu tenho das pessoas o tempo todo, se eu não mudar isso, da carne eu vou colher corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gente, não é só um pensamentinho. Não, mas aquela pessoa, ela me enerva. Mas não tem nem como não pensar mal dela. Mas ela dá motivo. Não, gente, não importa. Não importa. Vai fazer mal. Vai fazer mal. A gente vai ver isso mais para frente. Por que faz mal? Deus é o autor tanto da alma quanto da matéria. Vamos pular. Eu vou ler só um texto aqui, gente, porque senão não vai dar tempo, né? Oi, o relógio ali. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser, alma vivente. É muito interessante isso, né? É fácil para a gente, cristão, pensar o seguinte: eu não acredito no evolucionismo. Eu acredito no criacionismo. Amém, irmãos? Que bom. Mas, com relação à minha alma, aí a gente tem que deixar a Bíblia de lado um pouquinho, né? Não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não sabia que ia chegar no pleno século 21, com trocentos diagnósticos. Você acha que Deus sabe que existe transtorno de ansiedade de separação? Não saberia, né? Transtorno bipolar, nem se falava isso na Bíblia. Você acha que Deus ia saber? Então, essa matéria aí, a gente já tem desculpa. Às vezes a gente trata Deus como se ele fosse pego de surpresa. Tipo assim, estamos no pleno século 21, um livro enorme de diagnósticos, e agora o que a gente vai fazer? Manda os anjos para a terra. Gente, Deus sabia. Deus sabia. Então, a gente precisa entender que Deus continua reinando na nossa alma, na nossa ansiedade, na nossa depressão, no nosso transtorno bipolar. Deus continua reinando. E Ele tem o que dizer. Aliás, muitos dos sintomas a Bíblia trata. Ela só não dá o conjunto, ela não pega uma pessoa, dá todo um conjunto e um diagnóstico, uma nomenclatura. Mas os sintomas que aquele diagnóstico tem, a Bíblia trata. Problema de roubar, né? Vamos supor, cleptomania. Uma das coisas é, eu tenho vontade de pegar o que não é meu. E eu nem preciso. Não é uma pessoa necessitada que precisa. Eu não preciso. A Bíblia fala sobre isso? E a Bíblia tem tratamento para isso?
Paulo fala, aquele que roubava, não roube mais. Mas não é só assim, não rouba mais. A pessoa quer roubar. É difícil de segurar. Então, tem coisas no coração que precisam ser tratadas. Por que ela chegou nisso? Primeira coisa. Segunda coisa, não é só para de roubar. Você tem que colocar alguma coisa para você curar de verdade. Trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado. Você passa de ladrão a doador. Vai funcionar. Vai funcionar. Mas a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, né? Para ele falar assim, você está baixa autoestima. Pensa mais em você. Ai, mas, doutor, é isso que eu faço quando eu quero roubar. Não é para os outros, não, é para mim mesmo. Enfim, o objeto a ser trabalhado é a alma. Se é a alma, gente, quem fez a nossa alma? E ele deixou um livro enorme, com várias coisas. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E aqui tem uma parte ruim. É ruim, não é boa não, por isso que a gente às vezes foge. É verdade, essa parte não é boa. Não é boa assim, né? Não é gostosa. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Out. Aí não. Aí não. É por isso que é melhor, às vezes, procurar um outro profissional. Gente, mexer em pecado dói. Mexer em pecado dói. E um dos trabalhos do conselheiro bíblico, pelo menos o que eu faço, é mostrar assim, quanto a gente é ruim. O quanto a gente é ruim. Motivação, a gente trata com tudo isso. Só que é para a bênção. É para a gente se entender. Para a gente ver onde a gente está errando. E graças a Deus, com a palavra e com o Espírito Santo, com a união com Cristo, vem cura. Mas vem cura de verdade. Não é só no sintoma, é na causa. O medicamento, vocês podem ver, pesquisa lá. O que medicamento psicotrópico trata? Você vai ver psiquiatra do mundo falando. Trata sintoma. Sintoma, não trata causa. Tá? Junto com o medicamento, eles vão encaminhar para uma psicoterapia. O que você vai trabalhar na psicoterapia? Comportamento. O que precisa mudar? Comportamento. Só que é um comportamento que ele é dito pela ciência, o que é certo, o que é errado, fora do contexto de Deus, fora da Bíblia. Então, gente, é assim, o medicamento ele trata sintoma, e tem hora que é necessário, tá? Tem hora que é necessário, eu não estou falando contra, não, tem hora que é necessário. Mas você precisa trabalhar a causa. O que está causando aquilo? Aqui, ó. Ela é apta, a palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O que está lá no fundo do seu comportamento? O que está fazendo você se comportar dessa forma? Propósitos do coração. A lei do Senhor ela é perfeita, e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tudo isso é a palavra. Gente, a palavra de Deus ela tem poder para alegrar o coração. Ela entristece a gente porque ela nos mostra quem nós somos, mas depois ela traz a cura e ela alegra o coração. Próximo. Bem-aventurado, felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês, estou falando de mim agora aqui. Eu estudo essas coisas desde 2020, que foi quando eu entrei na faculdade. E na mesma época eu recebi um conselho maravilhoso de um pastor, falando assim, Ju, seja... 2000, né? 2000. Falei 2000 o quê? Não, gente, 2000. Tá vendo? Obrigado. Então, ele falou o seguinte para mim, ele falou, Ju, seja honesta com o seu estudo. Você vai estudar comportamento humano na faculdade, à luz do mundo. Tenha sempre um livro de aconselhamento bíblico do lado. Eu falo que foi Deus purinho no negócio, porque Ele me deu esse conselho assim, do nada. E aí, do nada, sem conhecer, eu comecei a estudar Jay Adams. E Jay Adams, ele bate na psicologia, mas eu estava lá, no campo do inimigo, então eu precisava de alguém que batesse para eu dar uma... Entendeu? Apanhava ali, apanhava aqui. Apanhava lá, quando chegava em casa.
do teólogo. Então, assim, mas foi bênção. Foi bênção, me formou uma mente crítica. Me formou uma mente crítica e abriu meus olhos para muita coisa. Então, assim, gente, em alguns momentos da minha vida, eu li esses versículos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com gente, sempre gostei. Sempre fui muito interessada, né, nos comportamentos humanos e tal. E eu li esses versículos e falava, gente, Deus, eu sei que o Senhor é verdadeiro, a sua palavra é fiel, verdadeira, mas não parece que funciona assim na vida da gente? Até que eu comecei a trabalhar com aconselhamento bíblico. E eu vi vidas sendo transformadas na minha frente. Aliás, só para a gente abrir um parênteses aqui, um caso de uma moça. Um dia me liga uma pessoa e fala assim, Juliana, peguei seu telefone com tal pessoa, tal, é para minha irmã. Mas eu queria saber se você atende. É um caso muito grave. Ela se corta muito, a ponto de agora a gente não saber mais o que fazer com ela. Ela já está em psiquiatra há anos, já tentou vários profissionais, já foi internada e já tomou eletrochoque. E ela está se cortando tanto que ela teve uma infecção grave por causa desses cortes, né? E ela foi abusada quando criança e o histórico dela é bem complicado. Queria saber se você atende. Gente, diante de Deus, não é por causa de mim, não. Não é mesmo. Porque eu sempre dava uma tremida, né, assim. Mas eu falava, eu atendo. Porque eu tinha plena confiança que era a palavra. Se fosse com a psicologia, eu ia ficar com medo. Mas com a palavra, eu falei, eu atendo. E fui atender essa moça. Conclusão. Aí, quando ela vem para mim, ela vem bem dopada, 7 medicamentos psicotrópicos ela estava tomando. E aí, ela vem dopada. E, conforme eu fui atendendo ela, o caso era pior do que a irmã tinha contado. Porque ela era esquizofrênica. E o esquizofrênico, ele pode ter 3 tipos de delírio. Tá? Delírio auditivo, ele ouve vozes, assim, igual vocês estão ouvindo eu falar. Não é aquela coisa que a gente fala, tem uma vozinha na minha cabeça. Não, não é vozinha na cabeça, não. É naquele nível que você não sabe, você acredita que é alguém falando com você, porque você ouve vozes. Então, ela tinha o auditivo, ela tinha o visual de ver gente. Tipo, vocês estão vendo o pastor? Então, vocês estão vendo, gente? Mas e o amigo dele que está aqui do lado, vocês estão vendo? Não? Mas é muito parecido com ele, vocês não estão vendo? Ele está de camisa vermelha, calça preta, vocês não estão vendo? Então, é assim, a pessoa vê, tá? A pessoa vê. E ela fala, né? Porque ela está vendo. E ela tinha também o terceiro, que era o olfato. Então, é um cheiro de podre o tempo todo, como se a pessoa estivesse cheirando horrível. Então, ela tinha esses 3. Às vezes, a pessoa só tem um. Ela tinha os 3. E eu estou atendendo ela, e daqui a pouco ela vai me contando umas coisas. Ela preencheu um formulário, eu falei, gente, ela é esquizofrênica. E eu falei, você é esquizofrênica? Você tem um diagnóstico de esquizofrenia? Ela tem. E a irmã dela não sabia, né? E a gente foi trabalhando. Para resumir, tá, gente? Porque não vai dar tempo. Ela tinha 2 cadernos escritos, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Ela já tinha tentado se matar, enfim. E no final do tratamento, eu caminhei com ela mais ou menos 1 ano. No final do tratamento, ela me entregou 2 cadernos escritos, eu amo a Cristo, eu quero viver. Eu amo a Cristo, eu quero viver. Eu até me emociono quando eu falo disso. E ela veio para mim e me entregou uma caixa de medicamentos dessa grossura, desse tamanho, eu até ia trazer, esqueci, com medicamento que ela usava para 1 mês. Uma caixa dessa grossura, desse tamanho, para 1 mês. Ela me entregou. E essa moça... Só que essa é a parte difícil. Não está sendo gravado, né, pastor? Que bom. Essa é a parte difícil. Ela veio e ela estava 2 meses sem medicamento nenhum. De 7. Ela foi fazendo aconselhamento bíblico, foi sendo tão bom, tão bom, tão bom, de uma forma que ela nunca tinha feito em anos na vida. Passou por vários tratamentos, internações. Ela tirou os medicamentos. Como psiquiatra? Não. Eu que mandei ela tirar? Também, muito menos. Eu não posso fazer isso. E aí, um dia, essa moça vem e ela foi fazer um curso na nossa igreja. Foi passar o dia inteiro com a gente, era o sábado o dia todo. E ela veio. Gente, ela começou a surtar na igreja. Eu peguei e levei ela lá para baixo. E ela estava vendo. E ela falou assim para mim, fala para ele, para o diácono. O diácono estava passando assim, ele percebeu que ela não estava bem.
e ele ficava passando. E aí eu estava tentando levar ela lá para baixo. Falei, vamos lá para baixo, vamos comigo. Mas ela estava em surto, tá? Então ela estava, me ouvia outros, via outros, né? E aí ela falou, fala para ele, vai lá. Tem gente entrando na igreja, vai entrar na igreja, fala para ele. Eu saí correndo, fui falar para ele, né? Nessa hora, você faz isso, gente? Você faz o quê? Né? Eu fui falar para ele e tal. E aí eu falei, não passa mais ali, por favor. Ela não está bem, ela vê você, ela vê outras pessoas, ela está achando que vai entrar na igreja, não passa mais ali, por favor. Aí eu voltei para o lugar, já falei com ele, vamos descer? Vamos descer? Aí consegui levar ela lá para baixo e fiquei lá na sala com ela. E ela assim, no canto. Primeiro ela não queria entrar na sala. Ela olhou para a sala e fez assim, ela estava vendo alguma coisa. Na sala da igreja, pastor. Aí eu peguei e falei, vamos entrar, tal, entramos, tal. Enfim, para concluir, eu comecei a orar, né? E nessa hora eu não minto para vocês, eu orei com o olho aberto e o outro fechado. E eu comecei a orar e também, não é? Eu comecei a orar assim, pastor, um olho aberto, outro fechado. Orar e vigiar. Obrigado, pastor. Eu esqueci desse texto. Agora eu tenho um álibi. Agora, próximas palestras, eu vou levar esse álibi. Eu só orei e vigiei, gente, não era medo, não. Aí, eu orando e tal, de repente, gente, eu lembrei do que a gente havia trabalhado, né? Coisas do coração dela, dificuldades do coração dela. Eu abri a palavra e comecei a ler os textos e falar, lembra disso, lembra dessa verdade. Na hora, ela estava me mandando mensagem, falando, Ju, você está aí? Eu quero falar com você. Eu lá com ela. E aí, eu comecei a ler os textos. Gente, ela foi voltando. Ela foi voltando. Com a palavra. Com coisas que a gente já tinha trabalhado. Gente, coisas do coração profundas. Profundas, que adoeceram ela, de verdade, no físico. E aí ela ficou bem. A gente ficou mais um tempinho lá embaixo. Eu conversei com ela, expliquei o que tinha acontecido. A gente subiu, acabou de assistir a palestra e tudo tal. E passou. Hoje ela é uma amiga. Ela voltou a tomar um medicamento. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, você pode ter que tomar esse medicamento até o final, pelo menos um. Ela tomava 7. Eu falei, pelo menos o do delírio. Volta na sua psiquiatra, conversa com ela, tal. Eu temo pela sua vida e tudo tal. Deus não exige isso de você. Você pode tomar o seu medicamento até o final da sua vida. Talvez você vai precisar. Ela falou, Ju, mas eu quero saber se Deus vai me curar. Ele falou, então você deu 2 meses, ele não curou. Ela ficou 2 meses sem medicamento. E aí ela voltou, hoje ela toma 1 e está super bem. É de 7, hoje ela toma 1 e ela é grave, tá? Ela tem um transtorno grave. Ela está super bem, é uma amiga, virou uma amiga minha, eu nem a conhecia, hoje ela é uma amiga, a gente se vê de vez em quando e tal. E assim, gente, o que eu fico impressionada com essa história é o seguinte, em anos, essa moça tomando vários medicamentos, internações e tal, e sendo tratada pela ciência. Em 1 ano, ela ficou bem com a palavra, não sou eu, é a palavra, porque eu trabalho com a palavra, tá? E aí, gente, o que mais me impressionou foi que em 2 meses que ela ficou sem medicamento nenhum, ela via coisas, ela ouvia a voz, mas por causa da palavra, ela tinha um certo domínio. Ela conseguiu ficar bem, sem medicamento nenhum, vendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa. Coisa que ela estava se cortando, usando 7 medicamentos sem ver e sem ouvir vozes direito. Porque os medicamentos estavam controlando os sintomas. Mas a angústia no coração, eles não tiravam. Era uma angústia enorme. Então, gente, a palavra de Deus, ela realmente é viva e eficaz. Ela realmente restaura a alma, e eu tenho visto isso. A Bíblia e a alma. Salmo 119, 54. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Enquanto a gente estiver peregrinando, que a palavra de Deus seja de fato motivo dos nossos cânticos. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, guardo a tua palavra. Salmo 119, 67. Às vezes, Deus permite que a gente seja afligido. Para corrigir alguma coisa em nossa vida. Só que, às vezes, por causa do nosso orgulho, a gente não percebe isso, a gente continua andando errado. E a gente vai procurar cura fora. E continua andando errado. A gente tem que ser sensível à disciplina de Deus, porque é uma disciplina amorosa, de um pai amoroso. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e é disciplina, mas é coisa boa, gente. É coisa boa. É para, presta atenção.
Você vê seu filho indo caminhar para o precipício, ele está teimosinho, ele quer ir lá para o precipício. Você vai deixar? Você não vai deixar. Você vai disciplinar por raiva, por amor. Deus faz isso com a gente. E a gente às vezes não olha, não presta atenção, acha que está tudo bem, está normal, vai procurar ajuda fora da palavra. A minha alma, psique, desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O salmista, quando ele estava desfalecendo na alma, o salmista tinha, assim, gente, eles experienciavam coisas profundas, angústias profundas, mas eles esperavam na alma. Hoje a gente tem muita oportunidade de esperar em outras coisas. Eles esperavam na palavra, na palavra. E a gente precisa aprender também. O corpo interfere na alma. E eu vou pular. Nossa, já está chegando no final. E eu não fui nem na metade. Gente, então vamos pular. Vamos direto para lá. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a idolatria à vista. Cuidado, perigo de explosão. É aí no cartazinho, perigo de explosão. Gente, eu não sei nem onde está, mas tudo bem. Nosso amigo vai achar. Tá uns 4 para frente. Ai, tá vendo? Estou falando que ele ia achar. Ele achou. Gente, nós vamos falar um pouquinho da ciência. A ciência ajuda? Ajuda. Ajuda, inclusive, a gente entender melhor a palavra. Sabe por quê? Porque a gente quer entender. Às vezes, o que acontece? A ciência vem e explica um negócio. Aí a gente entende, aí a gente crê. Deus não. Deus, muitas vezes, ele fala, faça isso. Mas tem um monte, várias teses de doutorado por trás daquilo. E teses verdadeiras, que não mudariam nunca. Mas a gente não faz, porque a gente não entende. E aí é fé. Mas às vezes é difícil viver só pela fé. A gente quer entender. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Esse cara, né, o Michael Merzenich, é alemão, não sei nem pronunciar, mas enfim. É o seguinte, ele falou o seguinte, o cérebro foi construído para mudar de acordo com as experiências vivenciadas e a forma como é usado. Então, assim, esse cara é o pai da plasticidade cerebral. Ele descobriu isso, que o nosso cérebro é plástico, ele muda. Ele não é fixo, ele muda. E ele muda de acordo com as experiências que você vive, tá? A esse processo contínuo chamamos de neuroplasticidade. Quando trabalhamos para aprimorar uma habilidade, ocorre uma mudança na fiação cerebral, nas sinapses ou conexões neuronais. Ou seja, são selecionadas as conexões que dão suporte ao comportamento ou à habilidade que estamos desenvolvendo. Assim, como quando exercito o meu corpo obtendo uma série de benefícios e altero a regulação de uma série de processos bioquímicos, quando exercito o meu cérebro, altero todo o seu funcionamento, seu suprimento de sangue e de energia, bem como a força de suas operações. Portanto, não apenas melhoro uma habilidade em si, mas todo o maquinário cerebral. Quando jogo ping-pong pela primeira vez, sou muito desajeitado. Após um ano de prática intensa, fico muito habilidoso. Consigo ver e acertar a bola com alta acurácia. Por meio de mudanças físicas e químicas incrivelmente complexas, criou-se um cérebro com esse recurso. Nosso cérebro será diferente daqui a uma semana e muito mais diferente ainda daqui a uma década. Pode ser uma mudança para frente ou para trás, ganhando ou perdendo habilidades, depende do uso. Então, a ideia é o seguinte, nosso cérebro muda, tá? Então, por exemplo, vamos pensar na questão da pornografia, que já tem estudos comprovados também. O vício em pornografia, ele diminui massa cinzenta. Tá? Você perde massa cinzenta do seu cérebro. Massa cinzenta ela é responsável por uma série de processamentos, até porque pega o cérebro todo. Tá? É o córtex cerebral, né? Que a gente chama de massa cinzenta. Então, assim, o que você faz mexe no seu cérebro. Então, se você tem o hábito de mentir, por exemplo, então vem um gatilho, você mente. Você começa a fazer caminhos de conexões neuronais no seu cérebro, que vão se sustentar de acordo com a frequência das mentiras. Então, vem o gatilho, você mente. Você está o quê? Sabe quando a gente tem um caminho de mato e você passa sempre por cima daquele mesmo
cantinho, fica ali tudo amassadinho, e você olha de longe, você já vê aquele caminho, você já vai por ali. Mesma coisa no nosso cérebro. Então você vai fazendo trilhas, que elas vão sendo reforçadas. Então você mentiu, continuou mentindo, você vai mentir com mais facilidade, vai continuar mentindo mais fácil, mentindo mais fácil, mentindo mais fácil, mentindo mais fácil. Por exemplo, a pessoa impaciente. Vamos pegar uma coisa objetiva para a gente visualizar isso. A pessoa impaciente, ela está dirigindo, aí ela vê que o semáforo ficou amarelo. O que ela faz? Acelera, né? Isso ficou automatizado. Toda vez que ela vê o sinal amarelo, ela acelera. Ela nem pensa mais para fazer isso, já ficou automatizado. Isso acontece no nosso cérebro. Então, quando a gente movimenta ele com coisas boas, você também está fazendo caminhos sinápticos bons. Aí tem uma pesquisa que saiu na revista Galileu, que uma universidade fez. Então, pegou uma turma, um auditório grande, com pessoas que tinham diagnósticos de depressão e ansiedade. Todo mundo ali, diagnóstico de depressão e ansiedade. Dividiu essa turma em 2. Metade da turma, eles mandaram escrever cartinhas de gratidão durante alguns meses. Então lá, mãe, muito obrigado pelo seu arroz tão gostoso. Coisas bobas, do dia a dia. Pai, muito obrigado porque você sempre nos sustentou. Irmã, muito obrigado porque você é chato. Brincadeira. Coisas normais da vida, tá? Enfim. Aí, escrevendo cartinha de gratidão durante 3 meses. A outra turma não escreveu nada. Simplesmente foi para casa. Né? Foi viver a vida. Depois de alguns meses, colocaram todos de novo no mesmo espaço e colocaram eletrodos para medir frequências, essas sinapses no cérebro, em cada parte do cérebro, e cada parte tem a ver com alguma coisa da nossa vida. E aí começaram a passar num telão um vídeo de gratidão por pessoas que tinham pago aquela pesquisa. Mesmo eles falando que aquelas pessoas eram atores, não tinham sido eles que tinham pago, alguém tinha pago a pesquisa, mas não eram aqueles, eram atores. Conforme o vídeo foi acontecendo, o pessoal que tinha trabalhado com gratidão, teve muito mais conexão neuronal na área da gratidão, na área do contentamento e da alegria. E o pessoal que não fez nada, o cérebro manteve da mesma forma, ansioso e depressivo. Aí a Bíblia vem e fala assim, Deus vem e fala assim, né? Agradeça por tudo, o tempo todo. Essa é uma das formas de se encher do Espírito, por exemplo, lá em Efésios. São 4 passos para se encher do Espírito. Um deles é ser grato por tudo, o tempo todo. Mas Deus não explicou essa pesquisa, né? Aí é demais para o meu coração, pecaminoso. Aí eu não acredito. Aí eu não agradeço. Aí eu resmungo. Aí eu fico mal. Aí eu acho que o quê? Ser crente não adianta nada. Gente, hoje a gente tem pesquisa. Então, é muito interessante, conforme você vai estudando a ciência, em algumas coisas, outras é mentira mesmo, mas algumas coisas você vai, na hora, você conecta e fala assim, Deus mandava ser grato. Aí vem uma outra pesquisa e você fala, nossa, mas é aquele versículo. Gente, submissão, uau, como faz diferença na vida da gente. Mas a ciência explica. E aí você joga lá, você vê várias pesquisas, eu vou pular, não vai dar tempo. Vou pular isso também. Vou pular. Bom, a solução é a palavra, tá, gente? O pecado, ele enlouquece. Está acabando já. Nabucodonosor. O pecado enlouquece. Se Nabucodonosor vivesse hoje... Todo mundo conhece a história de Nabucodonosor? Não vou falar, não. Depois vocês olham lá no texto e leiam lá, né? Se ele vivesse hoje, o que aconteceria com ele, gente? Vamos chutar aí. Pode falar, pode errar. Ele foi para o campo pastar. Filha, ele era um homem. Ele foi lá comer capim, entendeu? E o cabelo crescer, a unha cresceu. Ficou um nojo. Pior do meu cachorrinho Bunny, que fede o coitado. Não sei o que eu faço mais com ele. Pior do que ele. O que aconteceu, gente? Se fosse hoje, o que ia acontecer com ele? Manicômio. Internado. Remédio. Por que ele ficou daquele jeito? Qual foi o pecado que estava por trás? Deus falou.
Soberba, orgulho. Foi o próprio Deus que fez. Agora você vai pastar no campo. Vai perder a mente. Vai pensar igual um animal. Por causa da sua arrogância. E ele foi avisado, hein? Deus é bom. Deus é bom, ele foi avisado. Ele foi avisado. E aí depois ele reconheceu. E Deus deu de volta o juízo para ele e devolveu tudo de novo, o reino e tudo. Já pensou um rei, de rei a boi pastando? Já pensou que loucura é isso? Mas o pecado, ele enlouquece, gente. O meu pecado, se eu não tomar cuidado, eu não vou estar falando aqui com vocês. Vocês vão estar me visitando no manicômio. E não importa que eu estudo isso. Meu coração é tão pecaminoso quanto o de vocês. Eu preciso realmente querer entender e forçar a viver uma vida que agrade o Senhor. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Conclusão. Escolher obedecer a Bíblia é um ato de fé. Mas obedecer à ciência é mais fácil, por 2 motivos. Ela explica e nós entendemos, ainda que é uma explicação errada, tá? Falaciosa. Nem sempre a ciência explica a coisa certa. Às vezes é falacioso. Mas está explicando, está dando uma explicação, a gente entende. Então fazemos com base em uma crença no que ela está prometendo. A ciência promete uma coisa, a gente crê. Ela explica e a gente crê, mesmo se estiver errado. Pode estar certo, pode estar errada a explicação. Tá? Quantas vezes você já explicou alguma coisa para alguém, a pessoa explicou de outra forma, quem estava certo? É a mesma coisa. 2, por que a gente acredita mais na ciência? Muitas vezes as propostas das ciências no comportamento humano vão de encontro ao nosso coração pecaminoso. Então nós sentimos motivados a acatá-las. Nossa, a gente parece que vai dar muito certo isso. Nossa, gente, a consulta hoje foi maravilhosa, porque ele falou isso. É o que eu queria ouvir. Aí eu acato, porque eu falo, nossa, é isso aí. Se Deus nos fez de forma a mudar o nosso cérebro e corpo, e a gente muda química, gente. Tem certas atitudes que a gente tem mais química ou menos química. Tá? A gente muda química. Se Deus nos fez de certa... Obrigado, irmão. Se Deus nos fez de certa forma para mudar, tá, o nosso corpo, o nosso cérebro, de acordo com aquilo que colocamos para dentro de nós, é por isso aquele versículo que os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se eles forem mal, que grande trevas. Faz sentido agora? Estudando essa questão do cérebro, faz todo sentido. Mas Deus não explicou, Ele só falou. É fé. Em caso de dificuldade da alma, da psique, devemos buscar a palavra. E ainda que seja necessário a busca da ciência, devemos ter a Bíblia como filtro em cada momento do tratamento. Gente, assim, eu não acho errado a pessoa buscar um psiquiatra e tal. Às vezes é necessário. Eu já atendi gente que eu falo, gente, eu precisava de um psiquiatra cristão bom que eu pudesse confiar para mandar essa pessoa. Está precisando de alguma coisa aqui para dar uma acalmada para a gente conseguir fazer um trabalho. E já teve também, eu atendi uma vez que ela tomava 21 medicamentos. 21. Ela teve que ser internada na UTI, porque o fígado dela estava sendo prejudicado profundamente. Ela foi internada na UTI, porque iam retirar muitos dos medicamentos e ela ia ter síndrome de abstinência. Então, na UTI, eles iam monitorar ela 24 horas por dia. De repente, ela veio para mim dopradérrima, e aí eu assim, ai Deus, eu precisava de um bom psiquiatra para encaminhar essa moça, tal, não estou conseguindo fazer nada com ela. Ela falava, olha, ela falava assim, eu falei, gente, né? E aí, depois de umas 3 semanas que a gente estava, eu fui de novo atendê-la, ela não apareceu, mandei mensagem para a família e tal, ela está na UTI. E aí, eles tiraram, ela ficou só com 7, 8 medicamentos, e hoje, graças a Deus, ela não está em nenhum mais. Mas assim, gente, então, não estou falando que eu sou totalmente contra, tá? Primeiro, eu acho que é um abuso. Porque se você vai no psiquiatra, tá? O que as minhas aconselhandas relatam, tá? Se você fala qualquer coisa, eles, mais um medicamento,
Sabe por quê? Porque eles querem se certificar que você não vai tirar a sua vida. Então, você está tendo ainda alguma coisinha? Mais um medicamento. Foi o que aconteceu com essa, dos 21 medicamentos. Todos psicotrópicos. Não estamos falando de medicamento para diabetes, não, tudo psicotrópico. Então, é assim, gente, a gente tem que entender que tem hora que a gente vai precisar. Mas sempre a gente vai precisar de aconselhamento bíblico. Tem hora que nós vamos precisar de psiquiatra também. Mas sempre nós vamos precisar de aconselhamento bíblico. A gente não pode inverter as coisas. Não podemos inverter as coisas. Sabe o que eu sinto, às vezes? Eu falo porque eu também já fiz isso, tá? Mas, às vezes, eu sinto a gente trocando a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Só porque está mais apetitoso e nós estamos vendo ali. Não dá certo, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. Que Deus nos abençoe.